Olá, comunidade 247, seja bem-vinda para mais uma edição do programa Literatura e Pensamento Crítico. Hoje eu tenho a honra de receber o Luiz Eduardo Greenhalgh. Greenhalgh é um quadro histórico aí do PT, um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores, é um advogado, foi deputado federal, né, Greenhalgh, e Oi. vice-prefeito de São Paulo na gestão Erundina. Querido, obrigado por aceitar o convite. Que é isso, César. É um prazer estar aqui com você para a gente conversar nessa hora que vai transcorrer o nosso programa aqui. Tá bem? Eu que agradeço o seu convite e estou à sua disposição naquilo que eu puder contribuir. Obrigado, querido. Greenhalgh, a gente vem acompanhando aí, então, né, a evolução desse segundo turno. Todas as pesquisas demonstram o Lula na frente, essa vantagem. Eu gostaria, para começar, você está participando muito ativamente desse processo. Me dá as tuas impressões, queridos. O que te parece esse segundo turno? Como é que a gente está posicionado e qual é o estado de coisas que a gente tem organizado a essa altura do campeonato? Não, durante o primeiro turno, no final do primeiro turno, as pesquisas demonstravam que havia possibilidade de decidir esse pleito no primeiro turno, já naquele primeiro turno. Isso fez com que muitos de nós, tá certo, diminuíssemos, digamos assim, a intensidade nossa na campanha, já em obediência ao resultado dessas pesquisas. Entretanto, quando houve a apuração, a gente viu que as pesquisas, em alguns momentos, erraram, em especial aqui em São Paulo, né? E erraram na votação nossa aqui em São Paulo e erraram na votação do Bolsonaro a nível nacional, e que vai ter segundo turno, e para isso nós estamos aqui. Se nós formos raciocinar em termos dos últimos pleitos, nenhum deles se resolveu no primeiro turno. Sempre nós fomos, o Lula foi em 2002 no segundo turno, 2006 no segundo turno, Dilma no segundo turno, de novo no segundo turno, e agora Bolsonaro e Haddad segundo turno, e agora nós vamos para o segundo turno, estamos no segundo turno. O que eu posso fazer de uma análise superficial sobre o resultado? Eu acho que o Nordeste confirmou, tá certo, nosso favoritismo, e Rio, Minas e São Paulo, que eu acho que é o triângulo das Bermudas que vai decidir este pleito, na minha opinião. E, em especial, o estado de São Paulo, o meu estado, porque aqui nós tivemos a indicação de que podíamos ganhar para o segundo turno, ninguém colocava o astronauta como majoritário para o Senado, todo mundo dizia que era o Márcio França, e aqui é que se decide, tá certo? Na minha opinião. Por isso nós estamos intensificando, César, a campanha em todos os estados, mas aqui em princípio, tá certo? Primeiro, o Lula está vindo mais para o interior, junto com a Haddad, nós estamos escolhendo aonde nós vamos no segundo turno, onde tem segundo turno, Rio Grande do Sul, Sergipe, Bahia, o Lula está fazendo esse circuito, tá certo? Aumentamos a adesão, ampliamos, tá certo? O nosso corpo de adesão. Depois da vitória do Lula no primeiro turno, nós tivemos apoio do Fernando Henrique, que era um apoio expressivo e público, que ele tinha se ausentado de dar esse apoio no primeiro turno, deu expressamente no segundo turno. Os economistas que fizeram o Plano Real, todos eles vieram. Os presidentes do PSDB, a exclusão do presidente Bruno, aqui de São Paulo, tá certo? Os demais, e o Baleia Rossi Nacional, os demais vieram em nosso auxílio e formando esta frente ampla que nós estamos. Governadores importantes do Norte, Nordeste, como é o caso do Pará, tá certo? Que resolveu esta fatura e agora vai aprofundar, tá certo, a eleição nossa no segundo turno. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos tentar ampliar um pouco mais
a margem de votos nossos no Nordeste e no Norte, e Minas, Rio e São Paulo, em especial São Paulo, com uma tática nova. Você vê que deu resultado esse ajuste, tá certo? Que nós fizemos aqui em São Paulo depois do primeiro turno, tá certo? O Haddad foi ao debate, tá certo? Tete a tete, teve um desempenho excepcional, tá certo? Excepcional, foi muito bem, tá certo? A tal ponto que o adversário Tarcísio já está dizendo que ele não vai participar mais de debate nenhum, tá certo? Porque realmente ele é um forasteiro, uma pessoa que... veja só, César, o que eu acho... o João Dória se elegeu governador no voto Bolsodória. Então, ele tinha uma aliança com o Bolsonaro. Logo em seguida do governo, do Bolsonaro federal e ele no estado de São Paulo, eles se separaram, brigaram. E essa briga se aprofundou com a pandemia, em que o João Dória distribuiu vacina, se esforçou e fez o Estado ter a dianteira na produção dessa vacina, e contra o Bolsonaro, que dizia que a pandemia era uma gripezinha, e contra o lockdown, aquelas coisas que a gente viu. Então, o Estado de São Paulo, depois que o Dória se separou do Bolsonaro, sofreu muito no governo Bolsonaro. As verbas não vinham, houve um garroteamento das verbas do orçamento destinadas a São Paulo. Por quê? Porque o Bolsonaro tratou São Paulo e tratou o Dória como adversários, tá certo? E isso prejudicou o nosso Estado. E o Tarcísio, por sua vez, como ministro, tá certo, da infraestrutura do Bolsonaro, acompanhou essa política. Então, o Tarcísio também coartou os investimentos federais em São Paulo. Então, eu não acho justo que um forasteiro que tratou mal durante 4 anos o Estado de São Paulo por uma briga com o João Dória e o Bolsonaro, e nem acho justo que ele tenha a possibilidade de vitória. Por isso, nós estamos trabalhando duro. Para te dar uma ideia, nós estamos com dificuldade material. Veja só, milhões e milhões de panfletos, isso e aquilo, chegam no diretório municipal e chegam no diretório estadual do Partido dos Trabalhadores aqui em São Paulo e se esgotam no mesmo dia. A militância está na rua, fazendo nas portas do metrô, nas portas dos grandes centros, feiras, 25 de março, Brás, Tatuapé. Há um circuito de panfletagens, pequenos comícios, pessoas que nas esquinas, tá certo, começam a fazer discurso. São Paulo pegou fogo agora nesse segundo turno, e isso é um bom sinal, tá certo? Isso é um bom sinal, né? Tem gente mandando imprimir material do Haddad, tá certo? Por sua própria conta, tem gente fazendo vaquinha, tá certo? Para aumentar o número de bandeiras, os nossos carros, os adesivos, é uma mudança do dia para a noite, porque no primeiro turno eram poucos os adesivos nossos, agora São Paulo está adesivada, tá certo? Muito interessante esse processo, né? Apesar da diferença que o Tarcísio pôs sobre o Haddad no primeiro turno, eu acho que tem grandes chances dessa virada aqui em São Paulo. Greenhalgh, e esses são os 2 temas que eu pretendo explorar contigo, né? Então, a eleição federal e me parece que, de fato, a eleição do Haddad, que é de suma importância, dada a importância do Estado de São Paulo, enfim, ter ficado aí 30 anos na mão dos tucanos. A gente sabe o estrago que essas administrações fizeram, sobretudo considerando aí a distribuição de riqueza, enfim. E o que eu gostaria de abordar contigo é o seguinte: eu fiz um artigo para 247 recentemente, no qual eu argumento que, a meu ver, o principal desafio da campanha do Haddad é desconstruir o antipetismo, sobretudo no interior e no litoral do estado, porque a minha família particularmente é do interior de São Paulo, então eu conheço bem
o quanto incrustado o antipetismo se encontra ali, porque tem adesão a uma série de coisas, a uma série de parâmetros elitistas que remetem a um desenvolvimento histórico e cultural. Isso não é de hoje. E, via de regra, quanto mais provinciana é a cidade, mais fortes são essas dimensões. E no litoral eu sinto que isso também é muito forte, sobretudo por uma questão de adesão ao dogma religioso, em ampla medida, no qual esse antipetismo também passa a ser enfaticamente reforçado. Como é que você sente essa questão, cara? Você acha que o caminho é por aí, desconstruir, é investir mais para reforçar a votação na capital? Como é que você sente que é a estratégia mais adequada? Eu acho que a estratégia mais adequada é rumo ao interior. Eu acho que nossa campanha e a campanha do Haddad, colada no Lula, está indo para o interior. Nós estamos avançando, tá certo? Porque o Haddad, nós temos 660 municípios. No primeiro turno, o Haddad visitou 160. Sobraram 500 para visitar. Então, nesses 500, nós perdemos a eleição. Então, nós fizemos um remapeamento, tá certo, do Estado de São Paulo, tá certo, uma realocação de recursos, tá certo, rumo ao interior. Primeiro, nenhum candidato nosso que perdeu as eleições proporcionais desativou seus comitês. Nenhum. Os comitês permaneceram, dos que ganharam e dos que perderam, permaneceram abertos como centro de referência e aglutinação e polos de desenvolvimento da dobrada Lula-Haddad. Então, essa é uma primeira coisa. Segundo, nós fizemos um reajuste, tá certo, de prioridades voltadas para o interior. Terceiro, o Lula está indo, tá certo, para o interior com Haddad nos grandes polos, tá certo? Já foi a semana passada a Campinas, agora vai a Ribeirão, tá certo? Aonde já foi a Baixada Santista. Então, nós estamos indo nessa direção. O Bolsonaro também tem nos ajudado. Ele, no dia 12 de outubro, padroeira, Aparecida do Norte, gente do Brasil inteiro, são milhares de fiéis, ele foi lá e esculhambou com a festa, tá certo? Com a celebração. Entrou no meio da multidão, entrou dentro do pátio interno da Basílica, tá certo? E desfilou de carro aberto, acenando, tá certo? Foi uma coisa... Né? Os bolsonaristas atacaram jornalistas da TV Aparecida, tá certo? Ele entrou dentro da igreja, tá certo? E praticamente não assistiu à missa. Não, na última vez que ele foi lá, ele comungou, fez uma cena, né? Dessa vez ele não fez isso, tá certo? Foi hostilizado publicamente, arrumou encrenca, isso acaba o antipatizando com os católicos, mas não só com os católicos, com os evangélicos, tá certo? Não é? Eu sei de manifestações que aconteceram depois dessa dia 12, tá certo? Entre os presbiterianos, tá certo? Acho que só vai ficar o resíduo mesmo nos neopentecostais. O resto dos próprios evangélicos condenaram a atitude dele lá em Aparecida do Norte, no dia 12 deste mês. Então, ele também nos ajuda nisso. Isso foi um baque, isso repercute nacionalmente, repercute no estado de São Paulo muito grande. Eu não sei se você acompanha esse 12 de outubro. Em geral, no dia 10, no dia 9 de outubro, a gente já começa a ver na Via Dutra, na Ayrton Senna, peregrinos andando, indo a pé, pagando promessa, indo a pé para a Aparecida do Norte. São milhares de pessoas. E desta vez houve, acho que 40, 50 mil pessoas lá, tá certo? No entorno da Basílica Nova, tá certo? E viu essas diatribes, tá certo? Que os bolsonaristas fizeram lá, gente tomando cerveja, tá certo? No meio, foi uma coisa muito ruim. Isso gera uma onda negativa, não só entre os católicos, como os evangélicos de respeito.
Então, nós estamos nisso. Eu tenho chance, achei o desempenho maravilhoso do Haddad no debate contra o Tarcísio, já no segundo turno. Achei o debate da Bandeirantes, achei que ele foi exímio, tá certo? Demonstrou absoluto conhecimento dos problemas, defendeu o seu governo na prefeitura, etc. Tal. Foi muito bem. O Haddad está focado agora nesse segundo, e ele está muito bem pessoalmente, tá certo? Isso conta também, né? Ele está com a faca nos dentes, ele quer ganhar a eleição aqui em São Paulo, e ele tem dito que ele ganha a eleição aqui em São Paulo, e isso ajudará na vitória do Lula nacionalmente. E me parece que esse debate, né, Greenhalgh, deixou claro a diferença de ter uma figura capaz, pronta, apta para governar o Estado, em comparação a um oportunista, um cara que não sabe, caiu de paraquedas, não sabe exatamente o que está fazendo, não conhece a região, não tem tradição na política local, enfim. Esse debate... Forasteiro, é um forasteiro. Exatamente. E me parece que eles entenderam que, olha, se a gente for para mais um debate, a coisa vai complicar muito, muito rapidamente. Então é melhor evitar isso. É verdade. Bom, agora o que eu quero ver contigo é o seguinte, Greenhalgh, a gente tem aí, nesse domingo, o primeiro debate entre Lula e Bolsonaro. Eu escrevi uma carta aberta, muito humildemente, ao presidente Lula com o Jamil Chad no UOL, no qual eu argumento que me parece que, a despeito de entender que o povo brasileiro rechaça, não gosta de banalidade, não gosta de ataque direto, não gosta de agressividade, e que o Lula, por conta de fazer uma política emancipatória, que tem como base o desenvolvimento nacional, que tem como base estabelecer o Brasil como potência, que é o que já foi feito anteriormente, de muitas maneiras, ele tende a trabalhar com questões mais propositivas e eu sinto que é difícil para o Lula fazer esse jogo mais agressivo, mais raso que o bolsonarismo faz. Isso posto, me parece que, na medida em que o Bolsonaro ataca com algumas questões pertinentes, por exemplo, a corrupção ou a pautas morais, ele precisa ser confrontado com mais energia e de uma forma mais enfática, porque esse cara defendeu torturadores e estupradores no Congresso Nacional. Esse cara comprou 50, e a família dele compraram 51 imóveis em dinheiro vivo. Ele disse que não abortaria o filho porque se a mulher não quisesse, ele disse que comeria carne humana e ele queria ver o índio ser cozinhado. Enfim, ele não pode ter espaço para se apropriar das ditas pautas morais sem ser confrontado com mais energia. É isso que eu e o Jamil argumentamos nessa carta. Como é que você sente, Greenhalgh? A mesma coisa que você. A mesma coisa que você. Não é? O bateu, levou, tá certo? Vai ser o comportamento do Lula nesses debates. Tem agora o debate de domingo na Band e depois tem o debate da Globo, tá certo? E o Lula, no debate, César, nesse debate da Globo no primeiro turno, tudo isso, tudo o que nós tínhamos, que a coordenação da campanha tinha conversado com ele desempenhou no debate. Com exceção, tá certo, da conduta do tal do padre, certo? Porque o padre não estava mesmo no nosso, digamos assim, a gente sabia que o padre era um candidato laranja, do Roberto Jefferson, a gente sabia que o padre era um candidato, tá certo, muleta para o Bolsonaro, tá certo? Seria, tá certo, serviria de escada para o Bolsonaro no debate, mas a gente não achava que ele ia ter a proeminência que ele acabou tendo no debate. Então, isso tirou um pouco o Lula do sério, tá certo? E o Lula resolveu, num determinado momento, pôr o cara no seu devido lugar, tá certo? E chamou ele de impostor, e ele realmente é um impostor, chamou, tá certo?
bom, saiu um pouco da feição, tá certo? Porque, agora, nesses debates que se avizinham no segundo turno, tá certo? Nós estaremos vigilantes nisso. Não vamos levar para casa nenhum desaforo que não tenha pronta e imediata resposta, tá certo? Ele que venha devagar, porque se vier com pressa, vai voltar, sai um com, né? Sai um, vem quente que nós vamos estar fervendo, entendeu? Então, isso a gente tem. Agora, o Lula também quer ser propositivo, e o Lula quer, nesses debates, aproveitar, falar um pouco mais de economia, um pouco mais do que nós pretendemos fazer, do que ele pretende fazer, como será o governo, tá certo? Muita gente já chega, digamos assim, do saudosismo nosso, de 2002 a 2008, tá certo? Todo o povo brasileiro tem na memória o que os governos Lula fizeram, tá, mas agora nós estamos num outro momento, precisa também ter uma postura propositiva do que nós, né, vamos fazer e mostrar a dificuldade que vai ser, tá certo, neste governo, porque nós vamos ter que reconstruir o país, tá certo, e transformar o país ao mesmo tempo. Nós não podemos repetir ipsis literis o que foram os nossos períodos. O primeiro período Lula, o segundo, o primeiro da Dilma e o segundo. Nós temos que fazer alguma coisa com mais base social, que envolva mais democracia direta, que a gente consulte a população, que a gente informe detalhadamente a população daquilo que nós estamos fazendo. Eu acho que os 4 próximos anos de um governo Lula será um governo colado na sociedade, entendeu? Colado na população, nas entidades democráticas, nas entidades sociais, entendeu? Vamos fazer as coisas mostrando e falando abertamente, com muita transparência, a situação do Brasil e por que estamos fazendo, tá certo? Eu acho que o Lula vai se dirigir muito mais em cadeia de rádio e televisão, tá certo? Ao povo brasileiro, das grandes tomadas de decisão, das grandes decisões, das decisões vertebrais do governo. Eu acho que ele vai tentar o contato direto com a população. É isso. O Greenhalgh, e aí tem uma questão que eu acho que é fundamental, que a gente precisa ponderar, que é o seguinte: o Lula disse aí essa semana que o destino do Bolsonaro estava traçado, que ele ia ter que passar a faixa para o Lula, né? O Lula disse isso. Como é que você enxerga a possibilidade em se consolidando a derrota do Jair Bolsonaro nas urnas e o Bolsonaro pedindo para as pessoas permanecerem nas sessões, querendo de alguma forma emular o que fez o Donald Trump quando ele estimulou a invasão ao Capitólio americano? A gente está vendo essa semana também o Trump foi intimado a depor, ao que tudo indica a coisa pode azedar literalmente para o Donald Trump, ele pode eventualmente até ser preso. Como é que você avalia essa possibilidade a essa altura me parece que golpe mais amplo já está bastante claro que ele não reúne os elementos que seriam necessários para dar um golpe na idade contemporânea, com tudo que isso eventualmente demanda. Mas me parece que ele pode criar bastante caso e podem ocorrer episódios de violência, de agressão. Como é que você avalia essa questão? Não, da mesma forma que você. Essa é uma preocupação nossa, tá certo? De todos os dirigentes do PT, da federação, do PCdoB, tá certo? Do PV, do PSOL. O arco de alianças que nós temos nessa campanha para o presidente Lula está preocupado com isso, tá certo? Você veja só, César, nós não estamos fazendo comícios, porque os comícios são muito factíveis de provocadores, de provocações. Então, você convoca um comício na Praça da Sé, hoje, nesse estado de coisas que a gente está, né? Provavelmente o nosso comício será sabotado por provocadores.
E a gente não sabe como... Então, nós estamos fazendo passeatas, nós estamos, entendeu? Às vezes, alterando os trajetos em cima da hora. Nós estamos nos defendendo nessa situação. O Lula não quer sair das ruas. Ele acha que é o melhor contato, e você pode ver que onde ele tem passado hoje são milhares e milhares e milhares de pessoas, tá certo? Que saem, que vêm com as suas bandeiras e tal. O Lula acha que este contato é bom para a democracia, é bom para a campanha e é bom para ele, porque ele se nutre, digamos assim, desse contato direto com a população. Ele gosta disso, tá certo? Ele gosta de estar nos braços do povo, olhar as pessoas, ver o sentimento das pessoas. Ele se abastece de energia estando perto da população. É um jeito dele, sempre foi isso, tá certo? Desde o ABC, desde da Vila Euclides, desde das diretas, ele sempre gostou de estar junto ao povo. Então, a gente não quer tirar isso, mas demanda muita segurança, porque a gente sabe o que tem de doido por aí, a gente conhece, tá certo? E sabe o que as milícias podem fazer, tá certo? O que um bolsonarista radical, idiota, desequilibrado pode fazer, desesperado pode fazer, tá certo? Então, nós estamos tomando muito cuidado, tá certo? Sem ódio e sem medo, mas nos defendendo a nossa segurança. Ganhando a eleição, eu acho que vai se estreitar muito a possibilidade dele. Tem gente, nós temos várias possibilidades. Uma, eu acho que ele vai aprontar, ele vai tentar aprontar, ele vai tentar melar, ele não vai, né? Ele não vai passar faixa assim. A passar a faixa é a pior coisa. Eu acho até que nem ele tem estatura moral de passar a faixa. Ele não é desse tipo. Ele vai mandar o presidente Supremo passar a faixa, ele vai fazer alguma coisa assim. Mas não é isso. Passar a faixa é o de menos. O que, entre a eleição e a posse, ele vai arrumar encrenca diariamente, provocação diariamente, pretexto diariamente para deslustrar a vitória, impedir, tá certo? A gente vai ficar em sobressalto diário. Agora, eu estou com você. Hoje, ele, Bolsonaro, o governo, não tem condições de dar um golpe, tá certo? Nas eleições, nem passar por cima do resultado eleitoral. Você veja, César, que eles fizeram um grupo das Forças Armadas para analisar as urnas eletrônicas no primeiro turno. E até agora não saiu o relatório. Por quê? Porque as Forças Armadas não viram nenhuma irregularidade em nenhuma urna das milhares que aconteceram no primeiro turno e que vão voltar agora para o segundo turno. Então, eles tinham que ter a hombridade de vir a público e dizer, olha, os nossos temores não se concretizaram. O primeiro turno foi bem. Eles não fizeram isso. Eu sei que eles estão, a gente sabe que eles estão com o relatório pronto, mas que o Bolsonaro está coagindo as Forças Armadas a não apresentarem, tá certo? Eu sei que isso se comenta no Supremo, eu sei que isso se comenta no Tribunal Superior Eleitoral, eu sei que houve comentários de ministros, certo? Que já souberam informalmente que o relatório é um relatório que aprova as urnas eletrônicas, ao contrário do que o Bolsonaro quer, e, no entanto, o Bolsonaro está impedindo as Forças Armadas, como chefe supremo das Forças Armadas, na qualidade de presidente da República, está impedindo que se diga isso. Então, eu acho que o tempo dele está chegando ao fim, mas esse fim não vai ser um fim tranquilo, vai ser um fim de sobressaltos. O Greenhal, e para todos os efeitos, a gente sabe que mesmo com estelionato eleitoral, mesmo com todas as medidas que passaram por cima da legislação eleitoral, mesmo com segurando os preços artificialmente, enfim, mesmo usando uma série de artifícios que são ilegais, o que inflou, a meu ver, pelo menos, tá? Essa leitura é minha,
inflou o tamanho do bolsonarismo nesse primeiro turno? Porque se não fosse isso, esses 43% que ele teve, na minha opinião, deveriam ficar mais perto do que as pesquisas efetivamente indicavam. Se não fosse notícia falsa, se não fosse questão de INSS dizendo que para fazer a manutenção da tua aposentadoria você precisava votar no 22, se não fosse a PEC Kamikaze, se não fosse, enfim, um conjunto de arbitrariedades que foram conduzidas, muito possivelmente esses 43% deveriam ficar ali na casa dos 32%, 34%. Ainda assim, é uma parcela significativa da população brasileira, considerando que a gente está falando aí de uma proposta nazi-fascista, né? Sem usar meios termos, é uma proposta nazi-fascista, absolutamente reacionária e que quebrou o Brasil de todas as formas possíveis, socialmente, politicamente, economicamente. Enfim, é incrível que ele ainda tenha esse 1/3 aí que seja fiel à proposta. Com base nisso, e sobretudo com base na expansão da ultradireita que ocorreu no Congresso Nacional, como é que você enxerga a importância de atribuir as devidas responsabilidades ao Bolsonaro e aos principais membros do bolsonarismo, sobretudo pelo que eles fizeram durante a condução da pandemia da Covid-19 no Brasil? Sobre a pandemia, tem um processo instaurado no Tribunal Penal Internacional. No começo, quando se instaurou este processo, a imprensa noticiou um pouco, agora a gente não escuta mais falar nisso. Mas eu digo a você, este processo está andando. O Tribunal Penal Internacional vai dar uma decisão sobre este processo. E neste processo ele é acusado de genocídio. Aqui há um segundo processo, também dirigido ao Tribunal Penal Internacional, sobre a situação do morticínio indígena, sobre as questões afetas à FUNAI e aos índios brasileiros. E o Tribunal Bertrand Russell, Tribunal Lélio Basso, hoje se chama Tribunal Lélio Basso, antigamente era o Tribunal Bertrand Russell. Esse tribunal fez um julgamento da política do governo Bolsonaro sobre os índios e o relatório, essa sentença, foi entregue também ao Tribunal Penal Internacional. E aqui você tem diversas entidades da sociedade brasileira, diversos juristas latino-americanos, diversos juristas estrangeiros, europeus, tá certo? Que analisaram as provas obtidas, e as declarações, os depoimentos e os textos obtidos sobre a política do governo Bolsonaro sobre as terras indígenas, e chegaram à conclusão que há, sim, um genocídio. E essa sentença também foi entregue. Então, ele terá 2 julgamentos, tá certo? Hoje ele dá de ombros a isso, mas eu tenho a impressão que já tem gente, doutor, passando a eleição, só tem que se atentar com esse assunto aqui, porque eles estão continuando esse processo, e amanhã ou depois sairá. Segunda coisa, eu sou favorável a que isso entregue à família Bolsonaro, ou né, os seus asseclas, familiares, etc., ao Poder Judiciário. Tem coisas que precisam ser explicadas, tá certo? Eles fizeram as coisas do jeito que eles quiseram. Essa história dos 51 imóveis que foram comprados com dinheiro vivo, tem que explicar de onde que vem. Os processos que estão abertos, tá certo? Sobre rachadinha, compra de casas, imóveis e não sei das quantas, tem que entender. Agora a gente ficou sabendo que a mulher, a mãe do 04, tá certo? Comprou também uma casa em Brasília com dinheiro vivo. Quer dizer, de onde que vem o dinheiro vivo? Só se eles têm uma máquina de fazer dinheiro, porque não é possível um troço desse, tá certo? E de 100 e poucos imóveis que a família adquiriu nos últimos anos, 51
foram pagos com dinheiro vivo. Isso alguma coisa há de errado, porque não tem explicação numa situação dessa. E ele não se explica. E ele disse que no governo dele não tem corrupção, entendeu? O governo dele foi de uma mediocridade a toda a prova. Ministério da Educação, onde você já se viu um ministro da Educação, certo? Ter 2 pastores que não eram sequer funcionários do ministério, certo? Que cobravam, certo? Agenciamento e deferimento de projetos no Ministério da Educação em barras de ouro. Pelo amor de Deus! Vender Bíblia e obrigar as pessoas a comprarem um certo número de Bíblias, e você abre a Bíblia, tem o retrato do ministro da Educação, da sua esposa, uma mensagem dele. Que isso? Onde que nós estamos? Tá certo? O que essa senhora que foi eleita agora senadora, Damares, acabou de falar agora sobre crianças, há uma irresponsabilidade total, eles vão falando o que eles querem, do jeito que eles querem, entendeu? E a história não os absolverá. O Greenhal, e aí tem uma questão que a gente sabe, né, cara? O bolsonarismo ascende na esteira da Operação Lava Jato, de todo aquele processo de lawfare, na tentativa de acertar o Partido dos Trabalhadores, a Dilma e a imagem do Lula. Essa operação acertou a política institucional de forma mais ampla, gerou toda aquela dimensão de antissistema no qual o bolsonarismo, em ampla medida, foi capaz de ascender. A gente viu aí, ao longo dessa última semana, essa ação da PF em Alagoas, né, que está acontecendo ali, e o que é extremamente preocupante, porque de alguma forma demonstra que essas medidas de lawfare, de ativismo judicial, que se estabelece um Estado policial. Exato. Como é que você sente essa questão? Não, uma situação muito ruim, tá certo? Essa história de Alagoas é incrível. É incrível. Me desculpe a ministra Laurita Vaz, mas há uma demonstração, primeiro, tá certo? De uma inconveniência. Mesmo que ela tivesse essa decisão, ela deveria achar que o momento para aplicar essa decisão era inconveniente. Porque nós estamos a 15 dias de uma eleição. E que a decisão dela, aparentemente divulgada, pode prejudicar a pessoa. Então, a ministra Laurita, com essa decisão, colocou, na minha opinião, o dedão na sua impressão digital ao lado do Bolsonaro. Não tenho dúvidas. Segunda coisa, a situação de Alagoas. Veja que o Arthur Lira, de Alagoas, que foi beneficiado com essa decisão da Laurita Vaz, certo? Porque o candidato que vai ao segundo turno é candidato dele, é indicado dele, tá certo? E ele, como presidente da Câmara, pressionou o Poder Judiciário a antecipar, a dar uma decisão que fosse uma decisão que influenciasse o resultado do segundo turno. Nós discutimos, César Calejão, no PT e na federação, muito sobre essa questão. E o Lula falou, eu vou lá, eu tenho que ir lá. Que história é essa? E ele foi lá e subiu no palanque e defendeu e disse que estava aqui, que ele também tinha sido acusado com esse lawfare, que depois se prova, mas na hora que ele foi prejudicado por isso, ele não pôde ser candidato nas eleições de 4 anos atrás. Então, ele foi a Alagoas, defendeu o Paulo, e como devia fazer. Bom, nós vamos ter uma dificuldade agora, mas que é a eleição do Sérgio Moro, senador, da mulher dele,
deputada e do Deltan Dallagnol. Agora, eu tenho dito aos meus colegas do PT e com quem eu faço política que a coisa mais simples agora é a gente exigir o aprofundamento e a divulgação do conteúdo da Operação Spoofing. Porque o conteúdo da Operação Spoofing desmoraliza o Sérgio Moro. O conteúdo da Operação Spoofing desmoraliza a força-tarefa, mostra as entranhas dessa operação, mostra que eles sabiam que o Lula era inocente, que eles temiam, tá certo? Acusações precipitadas, eles exigiam delações para comprometer o PT, o governo Dilma, o Lula, entendeu? Tem diálogos nesta operação que eu já vi, tá certo? Que são diálogos extremamente comprometedores do Sérgio Moro, do Deltan, da Força Tarefa, do jeito que eles fizeram a cooperação internacional, do jeito que eles preparam. A cooperação internacional, César Calejão, tinha que passar pelo Ministério da Justiça. Eles travaram contatos diretos com os procuradores de outros estados, recebiam informações e só pediam para o Ministério da Justiça, passar pelo Ministério da Justiça essas informações, quando as informações serviam a eles. Entendeu? Então, primeiro você arruma uma prova, tá certo? Ilegal, né? Obtém um material ilegalmente, analise e fala, isso aqui me serve, isso aqui não, isso aqui me serve. O que fosse para condenar servia, e aí depois que eles tinham esse material na mão, eles pediam a legalização desse material no Ministério da Justiça, no Supremo Tribunal Federal. Eles fizeram tudo errado. Eles se constituíram, sim, numa República de Curitiba, de malfeitos, uma República de Curitiba de malfeitos, tá certo? Então, as pessoas outro dia falaram para mim, Greenhalgh, vai voltar de novo aquela história das 10 propostas do Ministério, da Força Tarefa do Ministério Público sobre a questão criminal. Eu falei, não tem problema, pode vir. Na medida em que vocês mostrarem lá na Câmara, no plenário da Câmara, tá certo? As trocas de mensagens deles sobre essas questões, tá certo? Desmoraliza, não tem como. Outra coisa, eles queriam participar do butim. Eles fizeram um butim na Petrobras e eles queriam participar do butim. Eles estavam querendo pegar 10%, 15% do que eles arrecadaram para fazer uma fundação deles, que só eles iam. Quer dizer, é um absurdo que essas pessoas adquiriram agora, e eu reconheço, então, eu quero dizer aqui, eu sou um advogado, eu sei disso. Eles agora, a partir de 1º de janeiro, têm, né, ou antes, na diplomação, têm imunidade, têm foro privilegiado. Eu reconheço isso, mas eles precisam ser processados pela conduta que tiveram na Lava Jato, entendeu? Todas as condutas que eu analisei nesta operação são irregulares. Todas. A forma como você pedia delação, os acertos que eles fizeram com os advogados, dos delatores, os mensageiros que eles fizeram deles diretamente aos empresários. Quando os advogados obstavam a delação, eles davam um bypass nos advogados e entravam em contato direto. Esse Sérgio Moro e o Deltan Dallagnol e essa força-tarefa, pelo amor de Deus, realmente eles saíram fora, eles adquiriram tanto prestígio que eles achavam que eles estavam acima da lei. E eles passaram a estar acima da lei normalmente. Né? Tem frases deles nessa operação, Sérgio, em que eles sabem que as acusações que eles fizeram contra o Lula eram insuficientes, inconsistentes, insubsistentes, a palavra exata, entendeu? E, no entanto, acusaram. Eles só se saciavam de acusar acusando. Não importa se tinha prova ou não, tá certo? Então, é muito
muito perigoso isso. Eles adquiriram, os dois adquiriram foro privilegiado, mas também a história saberá o que eles fizeram no verão passado. Exato. E aí, Greenhalgh, tem uma questão que eu acho fundamental abordar contigo, que é a questão de Minas Gerais, né? A gente viu o Zema declarando apoio aí ao Bolsonaro, recentemente também, essa semana ainda, saiu na imprensa que a família do Zema é dona de uma empresa autorizada a operar o crédito do Auxílio Brasil, né? Uma empresa que o Zema é herdeiro e, naturalmente, se caracteriza uma relação de interesse direto na reeleição do próprio presidente da República. Como é que você avalia a importância de Minas Gerais, essa postura do Zema, a questão dele estar envolvido, dele ter família e diretamente envolvida com o Auxílio Brasil? Então, o César, Minas Gerais é um caso que a gente precisa estudar em profundidade, tá certo? Porque a política em Minas está revirada, não é mais aquela política que vinha desde a época do Tancredo, do Juscelino, do Tancredo, etc. O Lula ganhou em Minas Gerais. Nós ganhamos, tá certo? Mas ganhamos, tá certo? No interior, com o Zema, e na capital, com o Calil. Quer dizer, então, houve uma mistura de votação, sempre o Lula na frente. Segundo assunto, esse segundo turno vai ser diferente lá. Por quê? Porque o vice-governador de Minas, pelo que eu fui informado, declarou apoio ao Lula, o vice do Zema, tá certo? E o PSDB também declarou apoio ao Lula, tá certo? Em Minas, nesse segundo turno. Então, a nossa ideia lá em Minas é aumentar, tá certo? Essa diferença do Bolsonaro. Terceira questão. O Zema foi lá em Brasília, deu apoio, não sei das coisas e tal, mas honra seja feita. Ele liquidou a fatura dele no primeiro turno, não tem campanha Bolsonaro no segundo turno com ele. Você não vê, ele arregaçou as mangas, está dia e noite fazendo a campanha do Bolsonaro. Ele já resolveu o problema dele no primeiro turno, deixa tocar. Foi lá, fez o apoio ao Bolsonaro e voltou para casa e as coisas agora estão na burocracia. Nós é que estamos acelerando lá. Quarto assunto, essa história, né? Isso aconteceu muito. Não é só em Minas. Eu queria te alertar, quem está nos assistindo também, isso aconteceu no Brasil, tá certo? Essa parte desse orçamento secreto, ou grande parte, eu não quero ser injusto, parte desse orçamento secreto, eu não sei o quanto, foi destinado a operadores dos próprios deputados e dos próprios políticos que fizeram as emendas do orçamento secreto, entendeu? Então, eu, por exemplo, eu sou de um determinado estado, faço emendas de relator para tais e tais assuntos no meu estado, e quem opera lá no estado é alguma empresa, é algum setor econômico ligado a mim, tá certo? No fundo, esse orçamento secreto serviu para encobrir comissões de negociações de investimento e separar um dinheiro para financiamento de campanha. Se você, digamos assim, analisar em profundidade, se você debulhar esse orçamento secreto, tá certo? Até o terceiro andar no subsolo, você vai começar a aparecer os políticos regionais, os deputados, os senadores, os prefeitos, os governadores, e vai ver, e se você for atrás desse dinheiro, você vai ver que esse dinheiro voltou para as campanhas eleitorais desses candidatos, desses políticos, desses clãs políticos hegemônicos em determinado estado. É o caso de Minas. Você vê que
Agora se descobriu que uma família, que uma empresa que tem relação com o governador tinha a possibilidade de alocar recursos deste orçamento e de programas do governo federal, tá certo? Isso existe, isso vai existir, e isso não é privilégio de Minas, isso é uma coisa nacional. Esse orçamento secreto, quando ele for aberto, tá certo? Ele vai ser fechado, mas quando ele for aberto, né, quando se fizer a anatomia, a necrópsia desse orçamento secreto, nós vamos descobrir muitas e maiores falcatruas. Esse orçamento secreto legalizou e clandestinizou as falcatruas do governo. Muito bom, querido. E aí eu queria ver contigo o seguinte, Greenhalgh, a gente tem aí, a Tebet fez uma sugestão aí de se usar branco, evitar o vermelho, e uma série de outras sugestões, considerando possíveis adesões de pessoas que estão mais ao centro. Procuro conversar com as pessoas e escutar a população de forma mais ampla, e me parece que nessa etapa final, pessoas que estiveram historicamente mais ligadas à centro-direita, inclusive, estão dispostas a votar no Lula pela primeira vez. Para tanto, me parece pertinente que, evidentemente, o Partido dos Trabalhadores, de alguma forma, facilite essa adesão, e me parece que usar branco nessa ocasião é um ato simbólico relativamente simples de se adotar e que pode parecer eficaz. Por outro lado, você tem uma parte mais incisiva da militância que não gosta, que eu entendo também, que se chateia, que quer carregar as cores históricas do partido. Como é que você sente essa questão, sobretudo em termos de comando para a militância? Você é uma liderança que tem muita ressonância sobre a militância petista. O que você diria nesse sentido? Vale a pena? Vamos mais ao encontro disso que está sendo proposto? Como é que você sente? Primeiro, eu quero elogiar a conduta da Simone Tebet. Ela veio a público, compareceu, declarou publicamente no nosso comitê o apoio ao presidente Lula, ao lado do presidente Lula, e tem dado uma contribuição muito grande a nós na campanha neste ano e neste segundo turno, tá certo? Então, eu acho que ela fez uma declaração muito mais digna do que a do Ciro Gomes. Eu não quero discutir nesse momento, porque o momento não é o momento de discutir, mas o papel que ela teve na campanha, o papel que ela teve conosco no primeiro turno e o papel que ela está desempenhando nesse segundo turno é uma coisa muito importante para nós. Segundo, eu não posso pedir à militância do PT que não use vermelho. Desculpa. Vermelho é a estrela do PT, é o símbolo do PT, e acho que quem quiser usar vermelho, e se nós somos militantes, nós temos esse direito. Nós conquistamos esse direito, sem querer afrontar a centro-direita ou desobedecer o conselho que ela está dando, nada disso. Mas eu não posso chegar na militância do PT, e nem vou fazer isso, naquilo que eu posso, né? Falar, pare de usar vermelho. Até porque nós passamos muito tempo, tá certo? Sofrendo, tá certo? Olha, César, com toda sinceridade, né, eu acho que nós devemos ganhar a eleição, que nós vamos ganhar a eleição, que nós não vamos nos vingar de quem nos prejudicou esses anos todos, de quem nos perseguiu esses anos todos, não vamos fazer isso. Nós vamos focar na reconstrução do Brasil pós-Bolsonaro e na sua transformação. Esse
entendeu? Agora, eu quero dizer a você que a militância do PT, nós sofremos muito. Nós sofremos muito com essa Lava Jato. Nós sofremos muito com a prisão do Lula. Nós sofremos muito, tá certo? Né? Nós éramos vistos e agredidos nas ruas, entendeu? Por essa diáspora, tá certo? Essa avalanche, tá certo? De extrema-direita que assumiu o Brasil, muito ruim. Não era só a extrema-direita, não. Na época do processo do Lula, etc. e tal, era muita gente de centro-esquerda, de centro-direita, inclusive, que vinha e falava, eu me lembro de frases de pessoas que eram minhas amigas, tá certo? Eu indignado com a prisão do Lula e a pessoa falando, mas ele teve o que mereceu. Eu falei, mas o que mereceu? Que história que é essa? Você sabe o que é? Não, entendeu? Tudo bem, eu acho que pessoas desse tipo, hoje, com honestidade intelectual, vão votar no Lula. Esse meu amigo, por exemplo, me telefonou, pediu material, está falando com a família e vai votar no Lula, tá certo? Porque é um descalabro esse governo Jair Bolsonaro. Mas a nossa militância sofreu muito. Desde o mensalão, entendeu? Né? Não era o Jornal Nacional todos os dias falando mal da gente, durante meses e meses, tá certo? Foi difícil a gente continuar dizendo publicamente que era do PT. Então, agora que nós estamos nessa campanha, que a gente não vai se vingar, não quer vingança, não quer isso, mas quer pelo menos ter o direito, tá certo? De fazer uma bandeira vermelha, entendeu? Que nem aqui na minha casa, eu coloquei uma bandeira do PT, tá certo? No vidro do meu apartamento. Eu moro numa região de gente abastada, tá certo? E eu tenho esse direito, né? E aqui nessa minha região, quando houve o impeachment da Dilma, tá certo? Aqui foram fogos e as pessoas dirigiam fogos para o meu apartamento aqui, entendeu? A sacada do meu apartamento ficou cheia de pólvora de rojão, entendeu? Então, eu quero dizer assim, com toda sinceridade, tá certo? Eu não acho que esse seja o problema. O que eu digo para a militância do PT, vamos fazer o nosso trabalho, vamos fazer a nossa panfletagem, vamos conversar com as pessoas que são hostis a nós, vamos diminuir essa hostilidade no diálogo, no convencimento, nas explicações. Existe muita ignorância sobre os fatos. As fake news têm esse resultado. Faz a fake news, não precisa de comprovar nada, cria uma onda e as pessoas acabam acreditando. Entendeu? Nós temos participado de panfletagens aqui, não tem problema, a pessoa volta, né, passa. O PT eu não quero, tudo bem, mas não quer por quê? Vem conversar, chama. Quando a pessoa vem para conversar, a gente esclarece. Tem muita gente que quer esclarecimento, tem muita gente que quer informação, tem muita gente que quer saber o que de fato aconteceu. E é direito dessas pessoas. E nós temos a obrigação, tá certo, de informar corretamente. Nós não precisamos mentir. A verdade está do nosso lado. Quem está do lado da mentira é o outro lado, é o Bolsonaro, que mentiu desde o primeiro dia de governo até agora. Tudo bem, a gente vai falando, tá certo? Vai conversando. Eu acho que nós estamos... De novo, acho que o povo brasileiro está dando uma oportunidade a nós, tá certo? De novo, eu digo que nós não podemos cometer os erros que cometemos no passado. Nós temos que dar esta confiança à população brasileira que o nosso governo vai ser um governo que vai reconstruir o Brasil, que vai transformar o Brasil, mas que a gente também não vai cometer erros passados. E tem que falar isso abertamente, porque senão fica ruim. Né? E que nós queremos justiça, nós queremos sem ódio e sem medo, queremos paz, queremos o branco, queremos isso, queremos que a gente faça uma grande frente democrática para ganhar essas eleições. O Brasil merece isso. E vai ser uma luta, e a gente tem que ter transparência, honestidade.
Agora, sinceramente, desculpa, César, eu não tenho condições de me manifestar no sentido de falar para a militância do PT deixar de usar o vermelho. Acho que é direito da militância, entendeu? E acho que o vermelho é a nossa cor, tá certo? E acho que a gente tem que... E digo mais, eu tenho dito à militância do Brasil, essa história de bandeira brasileira, a bandeira brasileira é nossa, que história que é essa? Tá certo? O Lula nunca bateu continência para bandeira americana, como fez o Bolsonaro. Eu nunca imaginei ter um presidente da República brasileiro batendo continência à bandeira americana. Que história que é essa? A bandeira brasileira é mais nossa do que deles. Que história que é essa? Tá certo? Então, eu defendo isso. E defendo que a gente ande com a bandeira brasileira. No meu carro tem uma bandeira brasileira e tem um negócio do Lula e do Haddad, entendeu? Um adesivo do Lula e Haddad. E a bandeira brasileira. O cara olha, aí depois ele vê, sou eu mesmo, tá certo? Né? Olha, César, a minha família, veja só, são os militares. Eu tive, o meu nome, Greenhalgh, está associado a militares da Marinha. A Marinha de Guerra do Brasil tem 3 heróis. O almirante Tamandaré, Marcílio Dias, marinheiro, e João Guilherme Greenhalgh, guarda-marinha. O guarda-marinha até hoje, o número 1 dos guardas-marinhas ganha um prêmio, João Guilherme Greenhalgh. É uma medalha de ouro. Muito bem. Quem é João Guilherme Greenhalgh? Quem foi João Guilherme Greenhalgh? Foi um guarda-marinha que morreu na Batalha do Riachuelo, decepado, envolto com a bandeira brasileira, e não deixou a bandeira brasileira ser apropriada pelos paraguaios. Na Batalha do Riachuelo. O que fez? Eu não tenho problema com militares. Eu sou de origem militar. Agora, não desses militares como Jair Bolsonaro. Não considero o Jair Bolsonaro um militar. Nem um bom militar, nem um grande militar. Pare com isso. Entendeu? E eu tenho mais direito do que ele de estar do lado da bandeira brasileira. Agora, sou petista. Fundei o PT, ajudei a fundar, fui advogado do Lula na primeira vez, sou advogado do Lula, quero que o Lula ganhe para a gente mudar esse país numa grande unidade nacional. Nosso país não aguentará mais 4 anos de Bolsonaro. Não aguentará mais, até porque a reeleição vai tirar os limites, os últimos limites dele. Nós, sim, aí vamos ter um governo neofascista implantado, tá certo? E aí vai ser muito difícil a gente reconstruir a democracia no Brasil. É isso aí, querido. Força, mais 2 semanas. Então, eu vou te agradecendo. A gente poderia ficar horas conversando com o Greenhalgh aqui, mas tem essa questão do tempo que a gente está esgotando. Greenhalgh, querido, obrigado pela tua presença, pela tua contribuição, e sigamos firmes, porque essas 2 semanas prometem ser agitadas, hein? Tá bom. Mas, olha, com confiança, eu quero agradecer, César Calejón, mais uma vez o seu convite, agradecer a minha participação aqui e dizer, sem ódio e sem medo, venceremos. Um abraço. Até logo. Aí, um abraço, querido. Tamo junto. Comunidade 247, fiquem bem. Até a próxima semana. Um abração, gente. Tá bom, até logo.